Olá, bom dia, graça e paz. No devocional de hoje eu quero fazer uma pergunta a você. Como você tem reagido aos ataques que têm chegado contra a sua vida? Como você tem se posicionado diante do apedrejamento que por muitas vezes fazem, na grande maioria das vezes, de forma injusta contra as nossas vidas? Eu quero compartilhar com você um texto lá dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 59, diz assim: E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras ele ali adormeceu. Você, talvez assim como eu, tenha sido treinado com algumas frases prontas ao longo da história da sua vida que você talvez não deveria ficar engolindo sapo por aí, talvez você não deveria, de alguma forma, receber ofensas e deixar por menos daquilo que foi colocado sobre você. Talvez você tenha crescido sendo empurrado a revidar, crescido assim como eu, que falava se eu brigasse na rua e apanhasse na rua e eu chegasse em casa, eu apanharia novamente dos meus pais. Nós somos, por muitas vezes, instigados a revidar, a entregar o mal com o mal, devolver o mal que nós recebemos. Através da história de Estevão aqui, nós vemos um grande testemunho, irmãos. Estevão, ele morreu em prol do Evangelho. Estevão foi um mártir para que o Evangelho pudesse continuar expandindo. Estevão, ele foi escolhido pelo Senhor, ainda muito jovem, e as pessoas começaram a ver o quão precioso era aquilo que ele carregava da parte de Deus. E assim como todas as pessoas que foram levantadas pelo Senhor, de alguma forma, que carregam algo precioso dentro de si, existe alguém querendo roubar, tentando paralisar, ou querendo ao menos fazer com que seja diminuído o valor precioso ao qual o Senhor imprimiu sobre essa vida. Estevão reconhecia aquilo que ele era, e principalmente reconhecia aquele o qual ele servia. Quando Estevão estava no caminho da sua morte aqui, sendo apedrejado por um bando de religiosos e tudo mais, ele profere essas palavras que seriam as últimas palavras liberadas por ele aqui nessa terra. Ele reconhece que Jesus, ele invocava Jesus naquele momento. Senhor Jesus, ele clamava ali no meio desse apedrejamento. Na segunda parte dessa fala, ele diz que precisaria que o Senhor recebesse o Espírito dele, porque ele entendeu que ele não iria para nenhum outro lugar, a não ser para a presença do Senhor. Mas o que me chama a atenção é no versículo 60, a Bíblia diz que ele se ajoelha e ele clama em alta voz. E pede para que o Senhor assim não condenasse, não imputasse o pecado ou a condenação daquilo que eles estavam fazendo sobre aqueles maldizentes ou malfeitores contra a vida dele. Veja só que ensinamento, irmãos. Eu creio que é um belo dia para nós deixarmos de revidar. A Bíblia fala que a boca só fala daquilo que provém, daquilo que transborda, do que está cheio o nosso coração. Isso fala sobre atitudes que estão lá dentro do meu coração, no mais profundo, escondido no íntimo, que no momento de dificuldade aquilo brota. E o que brotou e o que jorrou de dentro de Estevão no momento dessa tamanha dificuldade que ele viveu e experienciou aqui, foi nada mais e nada menos do que as virtudes provenientes do Senhor o qual ele servia, no caso, o Senhor Jesus. Que este ensinamento, irmãos, esteja vivo nos nossos corações. Que você olhe para toda a injustiça e possa fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Orar pelos seus inimigos, não devolver o mal com o mal, a ira com a ira, o ódio com o ódio. Não devolver as injustiças com a injustiça, não. Nós somos uma resposta de Deus aqui nesta terra. Nós somos uma carta que as pessoas que ainda não creem no Senhor Jesus devem ler. Então a nossa vida não deve ser a mesma daquilo que nos foi ensinado lá na infância, como iniciei esse vídeo. Mas que a nossa vida realmente seja algo que possa glorificar e exaltar o Senhor, mesmo que isso nos custe a nossa própria vida. Vamos orar, irmãos? Pai, no nome de Jesus, nós estamos nessa manhã diante da Tua presença, estamos aqui mais uma vez gratos, Pai, pela oportunidade de começarmos o dia assim com uma palavra. Hoje o Senhor nos lembrou que, assim como Estevão, nós não devemos revidar o mal com o mal, porque isso não faz parte do nosso caráter aprovado e nem da nossa mente transformada à medida da mente de Cristo, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, Paizinho, que o Senhor possa nos dar entendimento, nos dar sabedoria, em nome do Senhor Jesus, Pai, para que nada, Senhor, nenhum levante das trevas possa de alguma forma tentar roubar aquilo que nós carregamos de mais precioso, que é a presença do Senhor nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu tomo posse dessa palavra e também libero de forma profética sobre a vida dos meus irmãos, o santo e poderoso nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha um sábado incrível na presença do Senhor e hoje não perca a oportunidade de ser misericordioso e de orar pela vida dos seus inimigos. Afinal, eles só estão entregando aquilo que está dentro do seu coração. E faça você a mesma coisa. Entregue aquilo que você carrega. Deus te abençoe.